Querido irmão, querida irmã, para este sábado, 24 de junho, dia que celebramos a solenidade da Natividade de São João Batista, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 57 a 66 e o versículo 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o culto a São João Batista remonta aos primeiros séculos do cristianismo. João, denominado Batista, é filho de Zacarias, o mudo, e de Israel, a estéril. Seu nascimento anuncia a chegada dos tempos messiânicos, em que a esterilidade se torna fecunda e o mutismo se faz exuberância profética. Todos os vizinhos perguntavam: o que esse menino vai ser? Zacarias eleva seu cântico de reconhecimento, profetizando a grande missão de João. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar os caminhos dele e para dar a seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados. Segundo a avaliação do próprio Jesus, João é o maior dos profetas de Israel. Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Querido irmão, querida irmã, o nascimento de João Batista foi motivo de alegria, pois Zacarias e Isabel eram de idade avançada. A partir da confiança desse casal, Deus torna o impossível realizável. Celebrar o nascimento do último dos profetas é trazer presente a fidelidade de Deus, que nunca esquece aqueles que vivem na simplicidade e na total entrega ao Pai. João Batista preparou os caminhos para a chegada do Salvador. A penitência e o convite à conversão fazem de João Batista a voz que clama no deserto, acenando para a chegada de um novo tempo. Com João Batista, o Antigo Testamento cede lugar para o Novo Testamento. João batiza o Salvador nas águas do Jordão, que vem restaurar todas as coisas e inaugurar um novo tempo. A proposta para o dia, que a alegria seja uma manifestação da fé em Jesus Cristo. E encerrando este momento,
rezemos juntos esta oração, uma oração bem pertinente a este tempo que nós estamos vivenciando e que fala muito bem do da vida do, e da missão de João Batista. Então, queridos irmãos, rezemos juntos, assim comigo. Senhor, Mestre, ó Divino Salvador, o Pai Celeste preparou com muito zelo o nascimento do teu precursor, João Batista. Vizinhos e parentes de sua mãe, Isabel, exultaram de alegria, porque Deus usou de misericórdia com ela, que era idosa e estéril. Bendito seja Deus pelas maravilhas que realiza para nos salvar. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da solenidade da Natividade de São João Batista, neste dia 24 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. A primeira leitura, Isaías 49, 1 a 6, o Salmo responsorial, Salmo 138, a segunda leitura, Atos capítulo 13, do versículo 22 a 26, o Evangelho de Lucas 1, 57 a 66 e o versículo 80. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a primeira leitura do profeta Isaías e a sequência dessa reflexão aplicada à vida. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora dize-me o Senhor: ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, ao celebrar a Natividade de João Batista, celebramos a misericórdia de Deus. São João Batista é o único santo cujo nascimento é celebrado com festa dessa natureza. Da maioria dos santos se celebra a morte, isto é, a sua Páscoa. Celebrar o nascimento de João Batista significa celebrar a vida daquele que, como diz Isaías na primeira leitura de hoje, foi escolhido desde o ventre materno para uma missão muito especial. A missão de preparar a chegada do Senhor, preparar os seus caminhos. Assim sendo, a profecia de Isaías expõe o que João significou na história da salvação. Sua participação na missão de Jesus foi muito importante. Ele foi escolhido para preparar a chegada daquele que faria a diferença no mundo, o Messias. Deus chamou e preparou João Batista, fazendo de sua palavra uma espada afiada e da sua pessoa uma flecha aguçada, escondida na sua aljava. Como diz Isaías, Deus tinha na mente o seu nome. Por essa razão, mesmo sem ter ninguém na família com esse nome, o casal lhe deu um nome que significava a ação de Deus na vida dos pobres e excluídos, simbolizados em Isabel e Zacarias. Deus é misericórdia. É esse o significado do nome João.
Lucas, no evangelho de hoje, afirma que os vizinhos e parentes do casal ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e se alegraram com ela. Deus foi misericordioso porque Isabel, pelo fato de não ter gerado filho até aquela idade, era de idade avançada, era discriminada e, consequentemente, marginalizada, excluída. Por essa razão, tiveram que ir morar na região montanhosa, lugar de dificuldades, porém de manifestação de Deus, a qual Maria se dirigiu apressadamente para auxiliar Isabel. Esse filho veio para transformar não apenas a vida de Isabel e Zacarias, mas a vida de muitos. Por isso foi motivo de alegria. Até hoje, São João é celebrado com festa, com muita alegria. É um dos santos juninos mais festejados, e sua festa é festa do povo, festa popular, manifestação de alegria dos pobres e excluídos. As festas de São João preservam essa característica de festa de gente humilde, que se alegra pela misericórdia de Deus do seu jeito simples. Mesmo com todos os elementos folclóricos dessa festa, ela não deixa de expressar a alegria de gente humilde, como Isabel e Zacarias, seus vizinhos e parentes. Na zona rural, as festas de São João se mantêm fiéis às manifestações populares que o nascimento de João suscitou. Santo Agostinho faz uma bela comparação entre João Batista e Jesus em um de seus sermões. Mostra que há uma sintonia e uma similaridade entre eles, João Batista e Jesus, que vale a pena destacar, pois esses elementos engrandecem ainda mais aquele que, na humildade, soube preparar a chegada de Jesus, sem se aproveitar da fama e das comparações que lhe faziam a respeito dele. Deixou claro, como mostra a segunda leitura de hoje, que ele não era aquilo que pensavam que ele fosse. Muitos pensavam que ele fosse o Messias. Por isso declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Está em Atos 13, 25. Nessa humildade, soube se colocar no seu lugar, sem usurpar o lugar do mestre, daquele que viria depois dele. Sua missão era preparar as pessoas para a chegada de Jesus. E essa preparação era dada através do batismo. Daí o nome que foi associado ao seu nome, João Batista. O batismo de João era o batismo de conversão. Quem recebia o batismo assumia mudar de vida, se tornar melhor, modelar sua vida conforme os ensinamentos proféticos de João. Assim, os caminhos para a chegada de Jesus foram preparados. João teve, portanto, um importante papel na missão de Jesus. As bases para a missão de Jesus foram lançadas por João Batista. Quando Jesus chegou, o terreno já estava preparado. Era hora de semear. João foi um facilitador da missão de Jesus. Agiu com ele e por ele. Daí a sua importância ao lado de Jesus, como destaca Santo Agostinho em um de seus sermões, lido na liturgia do ofício das leituras desta solenidade. Agostinho destaca o nascimento de João Batista como um acontecimento sagrado, celebrado pela igreja. E, de fato, é um acontecimento sagrado. O próprio Agostinho aponta a sacralidade desse evento, mostrando que, dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo, diz Santo Agostinho. Há um paralelismo entre João e Jesus. E num dado momento se encontram e se complementam. E Santo Agostinho o aponta num sermão que vale a pena reler. Não o colo...
não tem condições de ser colocado aqui por questão de espaço, mas indico que leia da liturgia das horas. A liturgia das horas é, do tempo comum, né, na página 130, 1374. Assim, vemos a importância dessa festa. Com ela aprendemos que Deus nos conhece desde o ventre materno, que Ele nos chama para uma missão, que nos prepara para essa missão, que nos capacita, dá força, coloca em nós o seu espírito. Basta seguirmos o exemplo de João Batista e servir na humildade, colocando-nos sempre nas mãos de Deus, para que Ele vá apontando os caminhos, modelando o nosso proceder, dando-nos sabedoria. Temos a missão de seguir esse caminho preparado por João Batista, de acolher Jesus, o Messias, e de testemunhá-lo, como testemunhou Batista. Que possamos nos alegrar com o nascimento de João Batista, porque ele revela a misericórdia de Deus e, sobretudo, porque ele nos ensina a acolher Jesus pelo caminho da conversão, da mudança de vida. Querido irmão, querida irmã, que os exemplos do Batista, com os exemplos do Batista, possamos resgatar a missão recebida no nosso batismo, de ser uma voz que clama nos desertos dos nossos tempos, denunciando as injustiças e anunciando um tempo novo, cujas relações serão pautadas no amor, na justiça e no respeito à vida, como pede Jesus. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.